Olá, me chamo Augusto II, sou cirurgião dentista e queria saber de vocês, o que é que você conhece sobre a harmonização orofacial? Vamos falar desse tema, dessa especialidade tão encantadora? O que você sabe sobre a harmonização e a utilização de toxina botulínica? Qual é o tipo de toxina botulínica que nós podemos utilizar? Qual a forma comercial da toxina? Qual as indicações, as contraindicações? Como ela atua no nosso organismo? Na apresentação comercial da toxina, como ela vem? Ela já vem pronta para uso? Ela precisa ser manipulada para a utilização? Quanto tempo para ter o seu efeito? Esse efeito é imediato? Esse efeito ele tem um pico? Quanto tempo para chegar a este pico? Por quanto tempo a toxina botulínica ela se mantém no nosso organismo, fazendo efeito? Qual é o efeito da toxina botulínica nos músculos faciais? O que isso pode utilizar você a trabalhar com a toxina? Então, são muitas perguntas que a gente vai se propor a responder e muito mais sobre a utilização da toxina botulínica. Você, que é da área de saúde, que quer aprender um pouco mais sobre a harmonização orofacial, essa é a oportunidade de estudarmos e crescermos juntos nesse universo fascinante da harmonização orofacial. Venho te fazer este convite de conhecer um pouco mais sobre a toxina botulínica e a sua utilização na face. Vamos estudar juntos? Vamos compreender juntos e crescer juntos sobre esse assunto? Primeiramente, eu quero dizer a vocês que existem vários tipos de toxina, mas que o tipo que utilizamos na aplicação facial é chamado de toxina do tipo A. Então, é a toxina botulínica do tipo A. Basicamente, ela vem em forma de pó e a maioria das marcas, esse pó, ele vem refrigerado. Então, você tem que manter ele no transporte, no acondicionamento e durante a utilização refrigerado. Geralmente, essa toxina botulínica, ela vem refrigerada para você e você vai ter que manter ela nesta refrigeração. Vem em forma de pó e você precisa fazer uma reconstituição da toxina. Ou seja, é como se você estivesse comprando lá um leite em pó, né, instantâneo, que ele vem em pó, e você precisa acrescentar um determinado líquido para que ele se torne uma estrutura líquida, para que daí você consiga aplicar no paciente. Qual o líquido que a gente utiliza para reconstituir a toxina botulínica do tipo A? Nós utilizamos uma solução estéril. Esta solução estéril, ela é o cloreto de sódio a 0,9%. Vou falar depois um pouquinho sobre os tipos que existem no mercado e como você saber que aquela diluição pode ser apresentada por aquele fármaco. Após a diluição, que é a reconstituição da toxina botulínica, nós devemos esperar 5 minutos para utilizar no nosso paciente. Mas após a reconstituição da toxina,
nós devemos fazer movimentos suaves, porque a toxina ela é sensível ao movimento. Para que a toxina que está ali no fundo do vaso, do frasco, ela possa ter contato íntimo com o líquido que nós colocamos e que todas as unidades presentes elas sejam compartilhadas no líquido. Então, é muita informação sobre toxina botulínica. São muitos os cuidados que você precisa ter antes de administrar esse fármaco no paciente. Então, você precisa entender o universo da toxina botulínica, como ela age, como ela vem, como você prepara ela para utilizar. E nós estamos aqui para compartilhar anos de experiência e de trabalho com toxina botulínica. E vamos abordar um tema muito importante, que gera muita discussão e que traz para a gente diferenças na quantidade, no volume de líquido quando a gente reconstitui uma toxina botulínica do tipo A, que é utilizada no ser humano, na região facial. Veja bem, existem 3 tipos de diluição para a toxina botulínica. Nós podemos reconstituí-la de uma forma padrão, também podemos diluir de uma forma seca, então uma diluição seca, e também nós podemos ter uma hiperdiluição, uma diluição aumentada. Vou falar um pouquinho nesse vídeo sobre as 3 formas de reconstituição e a quantidade de líquido que nós podemos utilizar para essa diluição. Então, primeiro vamos falar da diluição padrão, da diluição que se encontra na maioria dos artigos científicos e também a diluição que mais se convencionou utilizar na região facial. Seria a gente diluir uma determinada quantidade de toxina com uma determinada quantidade de cloreto de sódio a 0,9% intravenoso, IV. Se a gente diminui a quantidade padrão de líquido, ou seja, se a gente corta pela metade essa quantidade de líquido, nós estamos realizando a diluição seca. Se nós, ao contrário, duplicarmos essa quantidade de líquido, nós estamos fazendo uma hiperdiluição. Então, a toxina ela pode ser diluída de uma forma, ela pode ser diluída com menos líquido e pode ser diluída com mais líquido. O que é que isso vai mudar? Isso vai mudar em diversos aspectos, que eu te convido a entender um pouco mais sobre a toxina botulínica e a sua diluição padrão, seca e hiperdiluída. Você sabia disso? Você quer entender um pouco mais sobre isso? Sabe quais as diferenças e como utilizar e como realizar a diluição padrão, a diluição seca e a diluição hiperdiluída? Então eu te convido a entender um pouco mais e trabalhar de forma individualizada no seu paciente, a partir de reconstituições específicas, personalizadas para determinadas áreas e determinados tipos de paciente. Vamos juntos crescer e estudar essa fascinante especialidade que é a harmonização orofacial. Vamos falar um pouquinho sobre a reconstituição da toxina botulínica tipo A.
o que nós utilizamos para fazer essa reconstituição da toxina botulínica? Geralmente, ela vem em um pó, então um frasco com pó, e nós precisamos reconstituir. Então, neste vídeo, eu vou falar sobre a reconstituição da toxina botulínica e qual o produto que a gente utiliza para essa reconstituição. O produto que nós utilizamos é o cloreto de sódio a 0,9% injetável. Então, é o intravenoso. Por que eu falo isso? Porque existe nas farmácias e nos vendedores vários tipos de cloreto de sódio. Tem o cloreto de sódio que ele não pode ser injetado, porque ele não é estéril, então ele serve para lavar feridas, para limpeza de regiões, mas ele não pode ser injetado. Então você não pode reconstituir a sua toxina botulínica com este cloreto de sódio a 0,9%. Existe um outro que ele é estéril, mas ele também, que é o que utiliza nas lentes de contato, mas ele também não pode ser utilizado para a diluição da toxina botulínica. E existe o cloreto de sódio a 0,9%, que ele é injetável, então ele é intravenoso. Quando você for comprar o sachê de cloreto de sódio, você tem que entender justamente sobre isso, para que você não tenha intercorrências e dilua com o cloreto de sódio correto. Esse cloreto de sódio, ele vai ter escrito lá o intravenoso, ou vai ter a sigla IV, que é uma redução de I, intra, e V, venoso. Então é muito importante que você entenda sobre isso. Tá bom? Vamos estudar um pouco mais sobre toxina botulínica? Vamos entender, se você não conhece a harmonização orofacial, se você não conhece essa especialidade e como trabalhar com a toxina, ou se você conhece e trabalha com a toxina, mas ainda não tinha percebido essa diferença no produto que você está diluindo a sua toxina, para você diluir, fazer a reconstituição com o produto correto, assim evitando as intercorrências. Então, nós precisamos diluir a toxina botulínica com um cloreto de sódio a 0,9% IV, intravenoso. Fica essa dica muito importante para a harmonização orofacial. Nós vamos falar um pouquinho sobre como é a apresentação da toxina botulínica. Você sabe qual a forma comercial e a forma que ela é apresentada? Pois é, a toxina botulínica ela é apresentada de uma forma que utiliza unidades. Então é a U. A unidade é representada pela letra U. E nas diversas marcas comerciais, nós vamos ter frascos que vão conter 50 unidades de toxina, 100 unidades de toxina, 150 unidades de toxina e 200 unidades de toxina. A maioria das marcas utiliza essas condições de venda, ou um vaso com 50, ou com 100, ou com 150, ou com 200 unidades de toxina. Então, nós devemos conversar
conhecendo a toxina e sabendo que ela é comercializada de forma a utilizar as unidades. Então, te convido a entender um pouco mais sobre o universo da toxina botulínica e as formas que elas são comercializadas em unidades: 50, 100, 150, 200. Existem outras formas e existe uma outra apresentação comercial. Mas você sabia disso? Que a toxina ela é comercializada por unidades? Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a reconstituição da toxina botulínica. A toxina botulínica ela é apresentada em unidades. Então, nós precisamos trabalhar uma toxina que vem em vem de forma de unidades, e administrar nesse frasco que vem a toxina em unidades, um líquido. Esse líquido, o líquido de eleição para a diluição da toxina botulínica do tipo A, é o cloreto de sódio a 0,9% IV intravenoso. Então, vamos dar um exemplo da diluição, que é chamada reconstituição da toxina botulínica. Nós vamos pegar o frasco, para ficar didático, de 100 unidades. Então, neste frasco que vem 100 unidades de toxina botulínica, nós vamos administrar uma quantidade de cloreto de sódio para fazer uma diluição padrão, uma reconstituição padrão. Para isso, nós vamos utilizar 2 ml da nossa solução de cloreto de sódio a 0,9 IV intravenoso. Nós colocamos o cloreto de sódio na quantidade de 2 ml dentro do frasco que vem as 100 unidades de toxina botulínica. Desta forma, nós vamos ter a solução diluída de forma padrão. Vamos falar um pouquinho agora sobre a diluição seca. Ora, se eu diluir 100 unidades de toxina botulínica e reconstituir a toxina em 2 ml, nós temos a situação que nós chamamos de diluição padrão, reconstituição padrão. Se eu quero uma reconstituição seca, simplesmente eu pego as mesmas 100 unidades de toxina e vou diluir, vou acrescentar líquido de uma forma diferente. Eu vou dividir pela metade. Eu vou pegar 1 ml de solução de cloreto de sódio a 0,9% IV e acrescentar nas 100 unidades de toxina botulínica. Desta forma, eu vou ter uma reconstituição seca. Da mesma forma, se eu quero uma hiperdiluição da toxina botulínica, eu pego as mesmas 100 unidades e pego o cloreto de sódio a 0,9% IV e diluo e reconstituo, só que com o dobro da padrão. Ou seja, se a padrão é 2 ml, eu vou colocar 4 ml de cloreto de sódio intravenoso. Vamos falar um pouco sobre a forma estética, o uso estético da toxina botulínica. Por que nós chamamos uso estético da toxina botulínica?
é o que a gente aplica na região das musculaturas da mímica facial. Então eu preciso entender da mímica facial e como eu devo aplicar nessas regiões. Então, nós aplicamos na região do frontal, que existe um músculo frontal. Nós aplicamos na região da glabela, que é a região que tem os corrugadores da sobrancelha e o prócero. E nós aplicamos na região lateral dos olhos, que tem o orbicular dos olhos, os músculos orbiculares dos olhos. Então, essas 3 áreas de aplicação da toxina botulínica, ela é chamada de aplicação estética, porque ela está relacionada às mímicas da face. Vamos entender um pouco mais sobre as doses, as padronizações, como entender a anatomia destes músculos, como dividir a quantidade de toxinas botulínicas nesta região. Vamos trabalhar a questão de individualizar e personalizar a aplicação e a quantidade de toxina botulínica nestas regiões estéticas. Este é meu convite para você que é da área de saúde, já trabalha com toxina e quer individualizar, quer entender de forma prática a utilização da toxina botulínica de forma individual e personalizada, ou para você que não conhece, mas tem o interesse, despertou interesse sobre a harmonização orofacial. Nós podemos entender, conhecer a toxina botulínica melhor juntos. Vamos falar um pouco sobre a toxina botulínica do tipo A e a sua utilização de forma funcional. Por que nós podemos trabalhar ela de forma funcional? A toxina botulínica, ela interfere na movimentação da musculatura, no relaxamento e na contração muscular. Então, nós temos 2 músculos muito importantes na face, que eles são bilaterais e que eles trabalham na atuação mastigatória. Uma das funções desses músculos é a utilização da capacidade, da força mastigatória do indivíduo. Como nós podemos saber, são 2 músculos que estão localizados lateralmente à cabeça. É o músculo temporal, que ele pega nesta região, e o músculo masseter, que ele pega nesta região. Então, esses 2 músculos, eles trabalham não só na mastigação, mas na fala. Em toda vez que você articula sua boca, você está trabalhando o músculo temporal e o músculo masseter. Se nós aplicarmos toxina botulínica em uma determinada dose, nesta região do temporal e na região do masseter, nós vamos conseguir melhorar o desconforto, a tensão mastigatória do nosso paciente. Esta é uma aplicação funcional da toxina botulínica. Você quer entender um pouco mais, conhecer as doses, as utilizações, as indicações, como utilizar e principalmente como determinar, detectar e individualizar o caso de cada paciente, de como trabalhar nessa região lateral, estético ou funcional da toxina. Então, eu te convido a conhecer um pouco mais sobre o universo da toxina botulínica e sua atuação estética e funcional. Vamos lá? Vamos conhecer, aprender e crescer juntos nessa especialidade da harmonização orofacial? Você que é profissional de saúde, que já tem um entendimento, já tem um conhecimento sobre a utilização da toxina botulínica, ou você
que tem o interesse, não conhece, mas quer conhecer, quer entender, quer começar a descobrir este mundo da harmonização orofacial e da utilização da toxina botulínica. Vamos falar um pouquinho sobre a utilização da toxina botulínica de forma estético-funcional. Vamos associar a toxina botulínica estética, na sua aplicação estética, e a toxina botulínica na sua aplicação funcional. Vamos começar sobre a toxina estética. Quando nós colocamos a toxina de forma estética, nós estamos trabalhando as musculaturas do frontal, da região da glabela e da região do orbicular dos olhos. Vocês concordam comigo que essa região ela é muito próxima do temporal? Então, se nós temos um paciente que ele é hipercinético, ou seja, que ele movimenta muito essa face, essa parte superior da face, nós podemos aplicar nessa região estética. E esse paciente, ele tem algumas indicações, porque ele precisa trabalhar a região funcional, nós também podemos aplicar no músculo masseter e no músculo temporal. Então, a estrutura básica da aplicação da toxina estético e funcional é trabalhar associando as doses de toxina botulínica na parte estética e na parte funcional na mesma aplicação, para que a gente tenha o ganho das duas condições, estética e função, ao mesmo tempo. Quer aprender um pouco mais, quer entender um pouco mais sobre este universo da harmonização orofacial da toxina botulínica? Então, se eu diluo com 2 ml de cloreto de sódio a 0,9% intravenoso IV, é uma diluição, uma reconstituição padrão. Se eu utilizo apenas 1 ml, é uma diluição seca. E se eu utilizo 4 ml, é uma hiperdiluição. Então, a mesmo frasco de toxina botulínica contendo 100 unidades de toxina, ela pode ser diluída padrão, com 2 ml, ela pode ser diluída seca, com 1 ml, e ela pode ser diluída hiperdiluída, com 4 ml de cloreto de sódio a 0,9% intravenoso. Então, essas são as condições e as diferenças de diluição da toxina botulínica tipo A. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto? Vamos estudar juntos a toxina botulínica? São muitos detalhes que fazem toda a diferença na nossa prática, no nosso conhecimento, no nosso dia a dia da toxina botulínica. Então, é um universo fascinante da harmonização orofacial, onde nos proporciona diversas situações em que podemos diluir de forma padrão, de forma seca ou hiperdiluída a nossa querida toxina botulínica do tipo A. Convido você a conhecer um pouco mais sobre esse universo fascinante da harmonização orofacial e principalmente da toxina botulínica tipo A.